Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês já acompanharam aí, né, o início da minha rotina da manhã, o meu cafezinho da manhã, fiz esteira também, né? E aí eu vou compartilhar um pouquinho da minha alimentação hoje, né, pra vocês. Vocês viram aí que o título do vídeo é Reeducação é pra vida inteira. Na verdade, hoje eu comecei o dia, né, com um texto no meu Instagram. Aliás, se você não me segue por lá, vai lá me seguir, porque eu tô sempre colocando, gente, postando os meus pratinhos, né, o que venho comendo. Eu não posto todos os dias, porque às vezes é repetido, né, às vezes eu como a mesma coisa que eu comi no dia anterior, enfim. Mas se você gosta desse tipo de vídeo, se interessa por esse assunto de alimentação mais saudável, vai lá no meu Instagram me acompanhar, tá bom? Então, como eu havia falado, né, eu coloquei esse título no vídeo, e também fiz um texto lá no meu Instagram falando sobre isso, né, que reeducação alimentar é para a vida inteira. E por que que eu fiz isso, gente? Por que que eu fiz esse texto? E porque quem me acompanha, né, aqui, na verdade eu comecei lá no Instagram, motivada pela minha reeducação alimentar, que eu comecei, né, por causa do problema no intestino, que eu tô devendo um vídeo, né, que problema foi esse que eu tive, mas a minha reeducação alimentar começou por causa disso, gente. E aí eu comento lá no texto, já comentei aqui com vocês, que no início a minha alimentação era um pouco restrita, então por isso foi muito difícil. Eu comento lá no texto, vai lá ler depois, gente, que aí vocês vão ver com mais detalhe. Mas eu comento que muitas vezes eu chorei porque eu tinha vontade de comer algumas coisas que eu não poderia comer, né? Coisas que faziam parte do meu dia a dia, como por exemplo um pãozinho francês, porque me fazia muito mal, né? Principalmente na época, enfim. E aí, por mais ou menos 2 anos, eu mantive, assim, minha alimentação bem saudável, né? Depois passei com uma nutricionista. Então, assim, eu consegui por mais ou menos 2 anos ter uma alimentação bem saudável. E aí eu fui me acostumando. E aí eu não era tanto sacrifício mais, né? Não me alimentar de certos alimentos. E foi assim, durante esses mais ou menos 2 anos. E aí depois, graças a Deus, né, por causa dessa reeducação alimentar, dessa dieta, a gente não gosta de usar muito essa palavra dieta, porque assusta um pouco, mas é um termo correto também você falar dieta, né? Mas o meu intestino melhorou, graças a Deus. E aí o que aconteceu, gente? Eu fui percebendo que ele estava melhor, e aí eu fui tudo aquilo que eu tinha tirado, que fazia mal pro meu intestino, eu voltei a consumir. Aí eu fui colocando uma coisinha, fui fazendo o teste, né? Aí comi uma coisinha ali, outra aqui. E aí eu fui vendo que não me fazia mal, né? Como antigamente. E aí fui incluindo. Até aí tudo bem. Só que aí, gente, eu comecei a exagerar, comentei com vocês, né? Comecei a exagerar nessas coisas que não são tão saudáveis, né? E principalmente pro meu intestino. Coisas assim que são gostosas, gente. Porque tudo que é gostoso é o que realmente faz mal pra gente, né? É pizza, pastel, bolo, tudo isso. Porque eu fiquei muito tempo sem consumir essas coisas. E aí eu me vi assim, ai, que legal, né? Eu posso comer essas coisas de novo. E aí abusei. Eu não deixei de comer saudável, sou muito regrada durante a semana. Mas no final de semana é que o bicho pega, gente. No final de semana, assim, no começo eu fui muito cautelosa, então não comia muito, né? Não vou comer muito não, porque talvez vai me fazer mal, né? E aí, conforme eu fui percebendo que não me fazia mal, aí eu fui aumentando a quantidade. E realmente, gente, no final de semana, assim, é muito difícil pra mim. Porque no final de semana, geralmente, a gente gosta de comer uma coisa diferente, né? E só que aí eu não consigo me controlar. Por exemplo, aqui em casa a gente compra uma pizza, né? E nós somos em 3. Eu, o marido e a filha, né? Aí são 8 pedaços. E o certo seria eu comer, sei lá, um pedaço. No máximo 2, dependendo do recheio. Ali geralmente a gente pega a de mussarela mesmo. Mas eu não me contento nem com um nem com 2, gente. Eu como 3 pedaços. Eu acho que isso é um exagero, mas é uma coisa assim que eu não consigo controlar. Então o que acontece? Tudo aquilo que eu fiz durante a semana, né?
talvez eu estrague num final de semana, né? Eu não tô falando que eu não vou comer, gente. Não vou comer pizza, não vou comer bolo, vou continuar comendo. Aliás, é um assunto que eu quero comentar com vocês, né? Depois, sobre o glúten, sobre o leite. Quero falar mais sobre isso. Mas, assim, o final de semana é que eu peco, né? Então, aí eu tô me policiando, assim, pra me tomar mais cuidado, né, para não cometer esses exageros. E aí o que aconteceu? Eu comentei com vocês, isso não vem acontecendo de agora, já tem uns 4 meses que eu venho, né, nesses finais de semanas assim. Não são todos, né, mas quando acontece eu acabo extrapolando um pouquinho. E aí o que aconteceu? Eu comentei com vocês que eu ganhei alguns quilinhos e como consequência também o meu intestino, assim, de vez em quando ele dá uma travada. Não é como antes, né? Porque antes era assim. Eu tive um sério problema, assim, sofri muito por conta disso, mas não é como antes, mas eu sinto diferença, gente. Quando eu como, tem coisa que eu como que eu percebo, assim. É como se meu intestino tivesse me falando, olha, cuidado. Você quer voltar, né? Você quer voltar a ter o mesmo problema que você teve lá no passado? Então eu percebo que eu como por exemplo, massa branca, pão branco, né? E igual esses dias eu mostrei aqui no café da manhã que eu tava comendo pão francês com ovo. Gente, pense numa coisa gostosa. Acho que no café da manhã não tem coisa melhor do que aquele pão francês, né? Tem até um meme que fala, né? Aquele pãozinho quentinho que chega a manteiga derrete. É muito gostoso, gente. E o pão francês, assim, é algo que, se eu fosse escolher algo pra minha vida inteira, pro café da manhã seria o pão francês, que eu acho que combina super, né, com o café da manhã. Mas, gente, não é uma opção tão saudável, principalmente pra mim, né, que tem essa luta com o intestino. Então, eu decidi parar de comer, né, o pão francês, e aí fiz uma troca que não foi muito boa também. Por enquanto, vocês viram hoje que eu usei o pão integral. Esse pão integral não é o ideal pra mim, por quê? Porque é um pão integral assim, mas se você for olhar lá no rótulo, ele tem mais, tem a farinha integral, mas tem farinha branca também, e ele não tem grãos. Pra mim, pro meu intestino, o melhor seria um pão com grãos, né? Tem que ter bastante grãos. Mas enfim, eu pretendo fazer umas trocas assim mais inteligentes, né? Eu tô pesquisando algumas receitinhas e aí vou compartilhar com vocês. Mas é isso, gente. Então não adianta você fazer a reeducação alimentar por um período. Porque se você parar, vai voltar, vai voltar. Eu sempre falei, né, que minha intenção com a reeducação alimentar nunca foi perder peso no início. E aí, quando eu tô fazendo direitinho, eu consigo manter o meu peso, né? Eu ganhei esses quilinhos por causa disso, porque eu abusei, né, dessas coisas que eu comentei. Mas o que acontece? Assim, eu nunca tive problema com peso, mas depois dos 35 anos eu percebi uma diferença no meu metabolismo, né? Então, conforme a gente vai envelhecendo, o nosso metabolismo ele vai ficando lento. A tendência é que você engorde, né? Só que assim, você não percebe, se você não tem o hábito de se pesar, ou então se você é aquela pessoa que não se importa muito, porque a gente percebe quando a gente coloca uma roupa, né, que você engordou. Só que aí você não dá tanta atenção, porque você pensa, foi só um pouquinho, não tem problema. E aí você vai ganhando, gente. Você vai ganhando 1, 2, 3 quilos por ano. E aí faz essa conta todo ano você ganhando peso. E é isso que acontece, né? Quando a gente vai envelhecendo. Então o metabolismo fica lento. E o que acontece? A tendência é que a gente passe a comer menos, né? E se exercite, porque a gente tem que gastar o que a gente come. Por que a gente engorda? Porque a gente acaba consumindo mais calorias, né, do que a gente gasta, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa conta aí. E aí a questão não é nem estética, gente. Eu sempre priorizo a saúde. Eu nunca falo pra você, eu tô super incomodada com meu peso. Não, não é isso. É a saúde, né? Porque a gente sabe que conforme a gente vai envelhecendo, já a tendência é que venham mais problemas de saúde, né? Então é hipertensão, é diabetes. E se você ganha peso, esses problemas, as chances são maiores ainda, né? Então,
a gente tem que tomar cuidado, e é esse o meu medo, né? Eu já comentei com vocês que o meu cardiologista me falou que eu tô acima do meu peso pela minha altura, né? Só que eu achei um pouco exagerado o peso lá que ele disse o meu peso ideal, né? Eu achei que eu ia ficar muito magra com esse peso. E aí eu comentei com vocês, eu quero perder tantos quilos, eu quero ficar num peso de 52, 54, eu tenho 1,52 m e hoje eu tô com 58 quilos. Mais ou menos, 58, 59, eu fico assim. Então, o cardiologista disse que o meu peso ideal seria 48 quilos, né? Que eu acho que eu fico... Eu já tive menos que isso, gente, já fui muito magrinha. Casei com 44 quilos, mas já comentei com vocês que eu não gosto de ficar muito, muito magrinha, né? Mas, aí o que eu resolvi? Eu não tô focada nessa questão de emagrecer. Lógico que eu como bem, procuro comer bem, né? Eu preciso fazer algumas mudanças baseado em algumas coisas que eu venho estudando. E pratico exercício físico, né? Tô fazendo esteira. Aí às vezes eu passo 40 minutos, às vezes faço 30. Eu ia passar para 1 hora, mas eu resolvi não fazer. Por quê? Porque a esteira, você consegue perder peso e ele é muito bom, é um exercício cardiovascular, ajuda, né? Nessa questão do coração. Mas você perde peso e você fica flácida. Então, junto com a esteira, você precisa de um exercício, de uma musculação, por exemplo. Então, pra, né, ter esse equilíbrio. Então, eu não tô fazendo mais tempo por isso. Porque eu percebo, né, que você perde peso, mas você vai ficando flácido. Daí, como eu falei, nosso metabolismo já é lento, porque, né, porque depois dos 35 é assim que funciona. Hoje eu tô com 38, né? Então, cada vez o meu metabolismo vai ficar mais lento. Só que eu já tentei ir pra academia 2 vezes, gente, mas eu não gosto de musculação. Não sei, eu vou ver algum exercício que eu possa fazer, talvez em casa, né? Pra ver essa questão aí da flacidez. Mas como eu comentei com vocês, a estética não é prioridade pra mim, é a saúde. Mas enfim, gente, eu sempre acabo falando demais, né? Ah, tá. E aí, eu resolvi que eu vou marcar uma consulta com uma nutricionista, ou um nutricionista, né? Eu nunca passei com um nutricionista homem, mas tem, né? E aí eu vou ver essa questão do peso, se eu realmente preciso perder. Eu sei que eu preciso perder, né? Porque como eu comentei com vocês, eu sou muito pequenininha. Então, eu preciso... eu sei que eu tô acima do meu peso, o peso ideal. Lembrando que minha preocupação é de que conforme o tempo vai passando, eu vou aumentando o quilo. Então, é bom você ter um peso fixo, um peso... eu só posso ficar até assim, né? Por quê? Porque quando você tá vendo que você tá avançando, aí você volta, aí você fala, opa, não, cheguei nesse peso, esse peso aqui é meu limite, então eu tenho que voltar um pouquinho, entendeu? Então eu quero ter uma base. Qual é o meu peso ideal? Eu tenho que ficar entre quanto? Pra quando eu estiver aproximando, né? Porque vai acontecer, gente. Vai ter vezes que eu vou comer mais, vai ter vezes que eu vou extrapolar. Eu pretendo não fazer isso mais, mas eu sei que vai acontecer, gente. Então vai ter vezes que eu que eu vou ficar assim, né? Mas eu quero saber até o peso que eu preciso, pra mim ter uma base. Quando eu estiver passando desse peso, aí eu volto pra trás, opa. Então é isso. E aí eu vou passar com a nutricionista para ela me ver nessa questão do peso, quanto que eu preciso perder saudavelmente. E é isso, gente. Então eu vou compartilhar com vocês a minha alimentação hoje para vocês verem o que eu realmente estou comendo, né? Como eu comentei com vocês, tem algumas coisas que eu quero mudar, como por exemplo a questão do pão. Eu fiquei sem pão, gente, acho que quase 2 semanas. Meu café da manhã tava sendo só um ovo e um chazinho e um iogurte com uma fruta e um pouco de aveia, né? Mas aí eu senti falta do pão. Na verdade, eu comprei o pão pro marido. O marido tá fazendo também uma dieta, passou com uma nutricionista, ele tá fazendo uma dieta e aí eu não consigo ver pão, né? Então o pão tá lá integral, aí eu já acho que é, né, super saudável. Saudável. Não, esse eu posso. Mas como eu comentei com vocês, não tem grão, então pra mim não é bom. Então é isso. E aí eu vou compartilhar já compartilhei o meu café, vocês viram. Aí eu vou compartilhar o almoço e o meu lanche da tarde. Eu não sei se eu vou compartilhar a janta, mas eu vou vendo. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já vai deixando aí o seu like, se você é novo por aqui,
Fique à vontade para se inscrever e ativar o sininho de notificações. E se você se interessa por esse tipo de assunto, né? Então vai lá no meu Instagram me seguir também. Já fiz o meu almocinho, gente, não compartilhei com vocês fazendo, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, né, o que vai ser o nosso almocinho de hoje. Aqui eu tenho uma berinjela que eu só piquei ela e refoguei no alho. E aí eu dei uma temperada também com orégano e um pouquinho de cominho. Aí aqui tem arroz integral. Ele tá meio assim, passadinho de cozido. Por quê, gente? Porque eu coloquei ele, né, pra fazer, e aí eu tive que buscar a Gi na escola, e aí eu tive que desligar o fogo antes, porque eu não ia sair e deixar o fogão, a panela aqui ligada, né. Mas deu certo. Quando eu cheguei já tava cozido, tinha um pouco de água, e aí quando eu cheguei já tava assim, mas acho que vai ficar bom. Aqui eu tenho, ó, uma farofinha de feijão fradinho. Vocês sabem que eu amo uma farofinha, né? Não coloquei muita farinha, porque vocês sabem que farinha é danada pra entupir a gente, né, gente? Pra quem tem problema no intestino, tem que tomar muito cuidado com o intestino preso, né? Com uma farinha. Inclusive, meu farinheiro está aqui, ó. Eu usei essa farinha branca mesmo, não usei aquela farofa temperada que não é tão saudável, né? E por fim, temos um franguinho aqui, filezinho de frango mesmo. Eu fritei, né, no fiozinho de óleo, eu não coloco muito óleo. Eu coloquei só um fiozinho mesmo, e aí geralmente eu coloco um pouquinho de água pra ajudar no cozimento, e aí o filé não fica seco. Então esse aqui vai ser o nosso almocinho hoje. Todo mundo vai comer arroz integral. E não reparem aqui a sujeira do fogão. E aqui nós temos uma saladinha de alface, tomate, ó, pepino e palmito. E aí, gente, eu montei uma mesinha, aproveitei a mesa do café da manhã, só que agora tem 3 lugares, porque a Gi chegou da escola, inclusive ela tá morrendo de fome, gente. Aí eu fiz essa composição aqui no azul mesmo, o pratinho no mesmo tom que foi na parte da manhã, e só o prato do marido, que é o prato fundo que tá aqui. Então ficou assim a nossa mesinha, ó, e agora a gente vai almoçar. Hora do lanche por aqui, gente, já se passaram algumas horas, acho que umas 3 horinhas do meu almoço. E aí eu já tô preparando aqui o meu lanchinho, e aí eu vou comer iogurte. Aí eu separei, aqui na verdade eu descasquei agora uma manga, e aí eu dividi com a Gi. A Gi já comeu a parte dela e a minha está aqui, ó. Aí eu vou comer a manga. E aí tem uma granolinha, essa granola aqui, ela é de iogurte e mel, segundo o rapaz lá da lojinha de produto natural. E ela é misturadinha, eu percebi que ela tem alguns cereais, desses daí, né, que vem de sucrilhos, na verdade, que a gente fala. E ele já vem com açúcar, né, ele disse que é adoçado com mel, mas eu acredito que tem uma açuquinha aqui, ó. Mas ele tem também uva passa, e ele disse que tem morango também aqui. E aí, vocês sabem que eu não consigo tomar esse iogurte aqui. Esse iogurte, gente, é aquele que eu faço. Eu tenho uma iogurteira, né? Já mostrei pra vocês como é que eu faço. E aí eu vou só colocar aqui, ó, nesse bolzinho. Aí eu coloco mais ou menos umas 3 colheres, ó. Assim, 3 colheres cheias. Ó. E aí eu vou colocar a manga. Essa manga não tá muito doce, gente. Então, se fosse uma frutinha mais docinha, aí provavelmente eu nem colocaria nada pra adoçar. Mas como não é, então eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Acho que vai dar pra vocês verem melhor como que é essa granola. Então, esse aqui vai ser o meu lanchinho. E aí vocês perceberam que eu não tô consumindo muito leite, né? Vou conversar com vocês depois um pouco mais sobre isso. Mas o iogurte eu tô consumindo, aí então na maioria dos dias eu tenho consumido iogurte. Então é isso, ó, esse aqui vai ser o meu lanchinho. Vim compartilhar com vocês a minha jantinha, minha última refeição do dia. Então vocês já estão vendo aqui, ó, uma saladinha de vagem com cenoura. Fiz agora à tarde, eu gosto de fazer algumas horas antes,
porque eu já faço e tempero e aí fica mais saborosinho, né? Então tem vagem, cenoura, tem salsa também. Eu cozinhei na minha cuscuzeira a vapor, né? Já mostrei pra vocês como é que eu faço. E aí eu temperei com azeite, vinagre e sal. Aqui tem uma saladinha básica, alface e tomate. Aqui tem ovo. Comecei com ovo e vou terminar com ovo, né, gente? Coloquei um ovo cozido. Eu não queria comer frango novamente e eu não costumo comer carne vermelha à noite, né? Pra mim não funciona, não tem boa digestão. Então eu resolvi repetir o ovo, porque ovo é vida, né, gente? Vou falar pra vocês também sobre o que eu aprendi do ovo. E aqui tem um pedacinho de mandioca macaxeira, não sei como é que fala aí na cidade de vocês. O marido pediu de janta, ele não queria comer comida e tava tão molinha, gente, olha só, que eu decidi pegar um pedacinho no lugar do arroz. Então esse aqui vai ser o meu carboidrato aqui no lugar do arroz. Então é isso, gente. Vou jantar aqui que já estou salivando. Eu já ia esquecendo de mostrar aqui, gente, a minha sobremesa. Então depois da minha jantinha eu vou chupar aqui essa mexerica ou tangerina ou morgota, depende da região, né? Que vai me ajudar também na minha digestão. Então é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É um vídeo motivacional, né? Principalmente para você que decidiu se colocar em primeiro lugar, que decidiu que esse ano você vai cuidar da sua saúde, que você vai mudar os seus hábitos alimentares, né? E enxergar os alimentos com outros olhos, né? Lá no texto que eu citei, que eu escrevi no Instagram, eu termino falando isso, né? Que hoje eu enxergo os alimentos com outros olhos, né? Não enxergo o alimento, não vejo ele como algo somente que sacia minha fome ou que me traz um prazer, porque realmente é muito prazeroso a gente comer, né? Mas eu consigo enxergar além disso, né? Eu consigo enxergar através das minhas pesquisas, dos meus estudos, o efeito que o alimento que eu estou consumindo, ele vai trazer, né, para o meu corpo, para a minha saúde, ou se determinado alimento vai me trazer malefícios, então eu vou procurar evitar. Enfim, é só um vídeo motivacional, né? Não quer dizer que você tem que seguir à risca o que eu estou mostrando, os meus pratinhos, até porque depende muito do seu objetivo, né? Se seu objetivo é emagrecer, ou no meu caso, que eu sempre falo que é para manter o bom funcionamento do intestino, ou então simplesmente porque você quer comer um pouco mais saudável. Eu sempre acho que vale muito a pena você procurar a ajuda de um profissional, né, no caso de um nutricionista, porque ele com certeza vai te ajudar e aí ele vai montar lá uma dieta de acordo com as suas necessidades. Então é isso, minha gente. Um beijo e até o próximo vídeo.